Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo a respeito do assunto de como estudar a Bíblia. O que nós vamos ver hoje é a respeito da questão de metodologia. Existe alguma metodologia que eu possa aplicar no meu estudo das Escrituras? Ou basta aquelas 3 atitudes que eu falei no nosso primeiro vídeo? Eu digo assim, para tudo na vida existe algum tipo de metodologia. Você vai ver qual é o segredo por trás de uma boa cozinheira. Ela tem um método de fazer a comida dela que resulta numa comida boa. A questão em relação à Bíblia é mais uma questão de nós não estarmos atrás de alguma metodologia miraculosa ou de algo complicado. Pelo contrário, se vamos usar alguma metodologia, temos que procurar a metodologia mais simples possível. Quando alguém vai para alguma escola teológica aprender teologia, uma das cadeiras que ele vai estudar é uma cadeira chamada hermenêutica. É uma palavra que assusta, né? Eu me assustei quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez. Me pareceu mais complicada que a Bíblia inteira. E eu nunca consegui ler mais do que 2 folhas. Eu me lembro que lá no princípio eu comprei uns 2 ou 3 livros a respeito de hermenêutica, mas eu nunca usei e nem tenho mais esses livros, né? Porque nunca li mais do que 2 folhas, porque eu achei que aqueles livros estavam me introduzindo ou iriam me introduzir num mundo muito complicado. Mas eu aprendi com um irmão, isso também lá no início da minha fé, uma metodologia muito simples, que qualquer um pode aplicar. Essa metodologia, eu creio que é o que eu uso até hoje, ela faz parte até do meu subconsciente, eu não penso nela quando estou esquadrinhando as Escrituras, né? Ela acontece já ao natural, mas por uma questão de ajuda aos irmãos, eu posso comunicar aqui um pouco, tentando ser um pouco didático a respeito do assunto. É uma metodologia muito simples e que eu posso dizer para vocês que funciona. Funciona de verdade. É o que eu uso há mais de 40 anos. O nome da metodologia é OIA. O-I-A. Não se trata de um caboclo tentando falar olha, do verbo olhar. É O-I-A. Essas 3 letras. O de observação, I de interpretação e A de aplicação. Vamos à primeira etapa, a observação. Quero já fazer uma comparação entre a primeira e a segunda etapa, entre a observação e a interpretação. Em geral, o que se vê é que as pessoas, quando se aproximam da Bíblia, leem um texto 1 ou 2 vezes e já querem partir imediatamente para a interpretação. E esta é a razão de muitos equívocos. Você precisa saber a diferença entre observar e interpretar. O segredo, no meu entendimento, é você nem procurar interpretar. É você se dedicar a observar. A observação leva em conta cada palavra. Cada palavra é importante. Repito, uma interpretação que não for resultado de bastante observação, ela pode se equivocar e pode gerar, inclusive, muitas heresias. Quando falamos de observação, estamos falando de ler com atenção. Ler várias vezes o texto. Ler dando importância a cada palavrinha que aparece. Eu me lembro que no começo da minha fé, um irmão tentando me ajudar a entender as Escrituras, me convenceu que o livro mais importante das Escrituras era a carta de Paulo aos Romanos. Quando eu já estava convencido do que ele me dizia, eu perguntei, e aí, quando é que a gente começa a estudar? Quando é que você vai me ensinar sobre a carta de Paulo aos Romanos? E ele disse, depois que você ler 50 vezes. Uau!
Eu tratei de rapidamente fazer essas 50 leituras e eu posso dizer para você que foi fantástico. A diferença entre a primeira leitura e a 10ª é enorme. Quando chega na 20ª, na 30ª, você começa a ter uma compreensão completamente diferente, ampla, comparando as coisas dentro do texto. Isso é uma ilustração que eu dou, um exemplo que eu dou de como é importante você não ter essa ambição de chegar logo interpretando, mas de você observar em oração, orar, ler de novo, orar outra vez. Na observação você pode ter algumas etapas, não precisa ser nessa ordem que eu vou falar, mas são todas elas etapas importantes. Primeira é a questão do contexto. A melhor forma de entender um texto é olhar o contexto todo onde ele está inserido. Nós já ouvimos muitas vezes esta expressão, texto fora de contexto é pretexto. O Ivan nos repetia muito sobre isso, e eu nunca vou esquecer na minha vida a primeira vez que ele nos mostrou assim, ao vivo, e como um texto fora de contexto pode se tornar um pretexto. Nós estávamos na rua pregando evangelho, estávamos em 3, era o Ivan, o Mário e eu. De repente passou um carro e no fundo do carro estava um adesivo no qual estava escrito o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando passou aquele carro, o Ivan rapidamente apontou e disse assim, olhem a heresia, olhem a heresia. A verdade é que Mário e eu ficamos chocados, né? Nos olhamos assim, como assim heresia? E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, como é que isso é heresia? E Ivan imediatamente insistiu e disse, isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Como não, Ivan? E Ivan então disse, há muita diferença entre isso e o que está escrito. O que está escrito é assim, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que você acha? Uau, a diferença é grande. Então, quando você insere o texto no contexto, você tem uma compreensão clara, e se não fizer isto, você corre o risco de estar produzindo uma grande heresia. Nós vamos ver ilustrações nos exercícios que nós vamos fazer, nós vamos procurar ilustrar esta questão de contexto. O que eu diria mais sobre contexto é que, para entender um texto ou um versículo, muitas vezes tem que ler o capítulo inteiro. Hoje em dia existe um formato assim de leitura das Escrituras que é danoso. Eu chamo de versiculeiro. Nós sabemos versículos, um versículo daqui, um versículo dali, textos soltos que nós vamos juntando e formamos ali um conjunto de textos soltos, quando na verdade cada texto desses ele pode ter uma interpretação completamente diferente se você for ao contexto daquele texto, né? Um outro fator bastante interessante nessa fase primeira, nós estamos falando da primeira fase do O de observação. Outra questão muito importante é a questão da semântica, né? Do significado de cada palavra. A semântica ajuda muito você entender, você pensar no significado de cada palavra que você está lendo. Agora, cuidado, a semântica nunca pode ser a primeira regra. Se nós usarmos isso como primeira regra, nós também podemos cair no erro. A semântica é importante, mas depois do contexto. O contexto é mais importante do que assim a interpretação do significado daquela palavra. Outra coisa que pode ajudar, se nós temos uma ferramenta dessas modernas que nos ajudam com facilidade
a saber qual é a palavra que está escrita no original, no grego, por exemplo. Existem ferramentas como, por exemplo, o Olive Tree, que eu faço propaganda gratuita. O Olive Tree tem ferramentas interessantíssimas. Você pode baixar muitas bíblias gratuitas em espanhol, em inglês, em português, mas há uma Bíblia que a tradução de João Ferreira de Almeida, feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, a tradução revista e atualizada, você pode comprá-la com os Strongs, que são a numeração de cada palavra no original em grego. Então você pode ter ali não apenas a palavra no original, mas você pode ter uma lista também de todas as vezes que essa palavra aparece nas escrituras. É uma ferramenta bastante interessante, né? Quando o significado ali no português não está muito claro, você pode ir também ao grego. Agora, em toda essa questão de observação, a regra mais importante não é nenhuma dessas que eu falei até agora. Nós falamos de contexto, de semântica na palavra original, seja no hebraico, seja no grego. Agora, a regra de ouro, principalmente se o assunto que você estiver observando, lendo, buscando entender, se for um assunto meio polêmico, onde pode haver alguma dúvida, você então teria que aplicar a regra de ouro. A regra de ouro é você juntar tudo que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Para isso, essas ferramentas também ajudam. Antigamente a gente dependia de um livrão grosso, que era uma concordância, um livro grande, pesado, para achar todas as vezes que a palavra aparecia nas escrituras e poder pesquisar. Hoje a gente tem essas ferramentas de tecnologia que ajudam nesse aspecto, né? Na pesquisa dos textos. Mas essa é a regra de ouro. Você, de repente, num determinado assunto, você pode deixar de fora 1 ou 2 versículos, você pode chegar a conclusões muito equivocadas por deixar alguma coisa importante de fora. Por isso nós falamos, no nosso segundo vídeo, nós falamos sobre a importância de você conhecer a sua Bíblia, de você ler toda a sua Bíblia, de você se acostumar com sua Bíblia, de ler amplamente e de ler também intensamente. Isso seria para dizer rapidamente algumas coisas sobre a observação. Agora, quando você observou, orou, leu de novo, você vai, às vezes sem perceber, você vai entrar na segunda fase, que é a fase da interpretação. Você observou bastante, agora, de toda observação, que conclusões você tira? O que significa tudo aquilo que você leu? Pode parecer exagerado, mas eu vou dizer para vocês assim, qual é a melhor regra de interpretação? A melhor regra que eu conheço de interpretação é não querer interpretar. Isso está ligado àquilo que nós falamos lá no nosso primeiro vídeo, ao fato de que as escrituras são dadas por um Deus que está muitíssimo, infinitamente acima de nós. Então, você manter essa atitude de que você não é capaz de interpretar, mas que o Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai te revelar, você está fazendo uma tarefa que você pode fazer. Qual é? Observar, observar. Então você vai descobrir, de repente, que a interpretação muitas vezes parece que salta da Bíblia em cima de você. Você está ali observando, orando, observando, de repente algumas coisas começam a tomar um significado amplo e é como se a verdade saltasse de dentro da Bíblia sobre você, sobre sua mente, sobre seu coração. Eu digo, isso é a coisa mais excitante e preciosa que tem no livro das Escrituras. Quando as coisas começam a saltar
saltar de dentro do texto para cima de você. Lembrando sempre, conhecendo as Escrituras como um todo, você vai estar evitando de se equivocar nessa hora. As coisas vão saltar sobre você, mas muitas vezes nem será o próprio texto que você está lendo, mas o Espírito Santo te lembra de outro texto, que junta com aquele que você está lendo, e de repente a verdade se amplia e toma corpo dentro de sua mente e do seu coração. E por fim, a terceira etapa do OIA. O de observação, I de interpretação e A de aplicação. Essa é a parte mais importante. Jesus disse: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ele não disse: vós sois meus amigos se entendeis o que eu vos mando. Mas se fazeis o que eu vos mando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, disse o Senhor Jesus. De maneira que essa é a parte culminante. Tudo o que foi feito até agora, de observação, de interpretação, se não houver uma aplicação prática na sua vida, não tem valor eterno nenhum. A única coisa que tem valor eterno é a palavra de Deus encarnada na nossa vida. Não aquilo que sabemos intelectualmente. Paulo chega a dizer para os coríntios, parece que em Corinto havia muito orgulho do saber, e Paulo chega a dizer assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ou seja, quando você sabe algo, se o seu amor a Deus não levar você a colocar aquilo em prática, aquele saber não vai edificar e vai se tornar uma soberba dentro de você. Nada mais. Logo depois ele fala uma frase até mais complicada, quando ele diz: aquele que pensa, se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não aprendeu como convém saber. Se Deus nos fala algo, se nós cremos que Deus nos fala algo, nós temos agora que saber como convém saber. Convém saber botando em prática. Convém saber colocando o amor em primeiro lugar naquilo que nós estamos colocando em prática. Conclusão. Qual é a nossa conclusão? Depois de vermos observação, interpretação e aplicação. A conclusão é muito simples. Quem nos dá a interpretação é o Espírito Santo. Nossa tarefa maior é de nos dedicar às Escrituras, de observar, de ler, de buscar entendê-la, de buscar também com os irmãos o entendimento das Escrituras. Isso não é uma tarefa para solitários. O solitário se insurge contra a verdadeira sabedoria. Isso é uma tarefa para você cumprir como parte do corpo de Cristo. Ninguém pode ser pequenino de coração e se achar melhor do que os irmãos. O Espírito Santo nos abre o entendimento para entender as Escrituras. Quando nós, em humildade, como pequeninos de coração, esquadrinhamos as Escrituras e mantemos o nosso coração humilde e conferimos junto com nossos irmãos se é que o Senhor realmente está nos falando. E fica já como tarefa para você já pode começar a executá-la antes mesmo de ouvir o quarto vídeo. O quarto vídeo vai ser um apêndice a respeito de livros. Livros nos ajudam, é bom ler livros, não é bom ler livros sobre a Bíblia para entendê-la melhor, mas você já pode, desde já, começar a procurar cumprir essa tarefa. Lá em Judas, na carta de Judas, no versículo 11 da carta de Judas, que só tem um capítulo, fala a respeito de 3 homens ali, fala a respeito de Caim, fala a respeito de Balaão e fala a respeito de Coré. A expressão que aparece ali no versículo 11
a respeito daqueles que prosseguiram no caminho de Caim. A tarefa é essa: observar, ver tudo que pode ter nas Escrituras a respeito dessa pessoa chamada Caim e o que significa o caminho de Caim, ok? Essa é a nossa tarefa aí. Se você entende que essa mensagem foi importante para a sua vida, você pode pensar que ela é importante para a vida dos outros também. Como você pode ajudar a espalhar essa mensagem? Se inscreva no canal, curta o vídeo e clica aí no sininho para receber as notificações. Você pode me seguir no Instagram. Meu Instagram está aí na descrição do vídeo. Divulgue esse vídeo entre seus amigos e seus contatos. Que o Senhor nos abençoe no viver a sua palavra. Que sua palavra seja encarnada em nossas vidas. Amém? Um abraço.